Bom dia, hoje são 20 de maio de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Coloquei aí à disposição de qualquer pessoa no YouTube recentemente 7 vídeos com o título Apóstolo Paulo e a Mulher Cristã. Nesses vídeos aí, no início, mostrei aquele artigo do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, o artigo que ele publicou aqui, que foi publicado, melhor dizendo, no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. O título do artigo é Direitos da Mulher, Avanços Incompletos. O ministro Marco Aurélio Melo, no início de seu artigo, escreve que, por longo tempo, a mulher era tratada como coisa, como mera propriedade, que passava do pai para o marido. E mostrei aqui, dando exemplos, trazendo aqui a Bíblia cristã, Velho Testamento e Novo Testamento. Pois bem, na Bíblia cristã, a mulher é tratada como coisa, como mera propriedade do marido, que passava do pai para o esposo. Não é isso? Mostrando aqui de forma bem clara. E isso ocorre no Velho Testamento e no Novo Testamento. Correto? Mostrei aqui. E hoje, o 8º vídeo, com o mesmo título, Apóstolo Paulo e a Mulher Cristã. Vou mostrar aqui a você, caro internauta, 2 grandes teólogos, estudiosos do cristianismo, da Bíblia, que conhecem profundamente a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e 2 teólogos, de uma certa forma, sérios, porque eles mostram muitas verdades que são escondidas dos fiéis, aqueles fiéis que frequentam bancos de igrejas. Eles não conhecem a Bíblia porque eles são manipulados por líderes religiosos que têm outro objetivo diferente daquele de mostrar a verdade que está na Bíblia. Pois bem, esses 2 teólogos brasileiros chamam-se Leonardo Boff e Frei Beto. Aqui está um dos livros dos 2. Os 2 escreveram o livrinho que aqui está, Mística e Espiritualidade. Aqui está o livro, Mística e Espiritualidade, escrito por 2 teólogos brasileiros, Leonardo Boff e Frei Beto. Principalmente Leonardo Boff, doutor em teologia. E aqui está. Pois bem, vou mostrar aqui um trecho do livro em que Frei Beto escreve sobre a visão errônea e doentia dos cristãos primitivos, e aqui em especial do apóstolo Paulo, sobre mulher e sexo. Ou seja, mais aqui uma prova de pessoas que estudam a Bíblia com responsabilidade. Eles têm a crença deles. Depois vamos analisar isso. Mas eles estudam a Bíblia com responsabilidade. Frei Beto e Leonardo Boff. Vamos agora ver o trecho que aqui está. Pois bem, caro internauta, você vê aí na página 82 do livro, esse artigo aí foi escrito pelo teólogo Frei Beto. Ele escreve assim: no Novo Testamento, o machismo não é só de Paulo. Em Paulo é acentuado, porque ele era fariseu. Embebeu-se de toda a ideologia judaica. A graça supõe a natureza, e vale acrescentar, não a transforma imediatamente.
A conversão de Paulo o tornou cristão, mas não antimachista. Continuou com toda aquela visão que o fariseu tinha de que a mulher era mero apêndice do homem. A mulher não podia entrar na sinagoga, não podia falar nem ser rabino. Enfim, no judaísmo farisaico, ela não tinha lugar, importância, valor. Acredito que o próprio Jesus era machista, como homem do seu tempo, porque seria uma extrapolação exigir que tivesse uma atitude tão revolucionária quanto a de alguém que no século XIX pudesse condenar a guerra nuclear do século XX. Tanto era um homem de ideologia patriarcal que Jesus chamava Deus de Pai. Podemos chamar Deus de Mãe, porque Deus não tem sexo. Deus não cabe nem na figura do pai, nem da mãe, mas nas duas. Isso fica à escolha da consciência de cada um. Mas Jesus foi revolucionário na medida em que integrou mulheres ao grupo de discípulos, como Lucas relata, embora nenhuma na condição de apóstolo. Fecha aspas aí. Eis, portanto, aí o pequeno trecho do artigo do teólogo Frei Beto. Vamos agora à análise. Pois bem, Leonardo Boff e Frei Beto, esses teólogos aí, cristãos, sabem muito bem que no mundo da Bíblia a mulher era tratada como objeto, como coisa, como um mero apêndice do homem, como diz aí o Frei Beto. Eles conhecem a Bíblia profundamente e dizem a verdade em relação a esse ponto. Eles dizem a verdade. O fiel, principalmente evangélico, que vive no mundo daquela ilusão religiosa propagada por líderes evangélicos, esses fiéis que se sentam em bancos de igrejas, eles não conhecem a Bíblia, eles não têm o conhecimento sobre a situação em que os livros da Bíblia foram escritos. É por isso que eles demoram a compreender, até porque compreensão é difícil no mundo deles. O fanatismo religioso os coloca numa situação de inferioridade. Quem estuda a Bíblia com seriedade, como no caso aí do Leonardo Boff e do Frei Beto, apesar da crença deles em uma divindade, depois a gente vai analisar isso depois, mas eles conhecem profundamente o porquê de a mulher na Bíblia ser considerada um ser inferior, um mero apêndice do homem. Isso de Gênesis ao Apocalipse. E o que o Frei Beto, teólogo, que conhece profundamente a Bíblia, escreve aí, é o que eu digo em meus vídeos aqui com propriedade, porque aqui a verdade é o que importa. A verdade aqui acima de tudo. O que eu mostro ali, mostrei naqueles 7 vídeos com o título Apóstolo Paulo e a Mulher Cristã, é a visão doentia, errônea, pessimista do apóstolo Paulo em relação a sexo e em relação à mulher. E mostrei aqui com várias passagens no Novo Testamento. E o que o Frei Beto diz aí em seu livro, feito juntamente com outro grande teólogo, Leonardo Boff? Ele diz simplesmente aquilo que eu afirmei em meus vídeos. O apóstolo Paulo tinha uma visão doentia sobre sexo e sobre mulher, porque ele vivia numa sociedade judaica, em que a mulher era tratada como um mero apêndice do homem. É por isso que o reflexo da sociedade foi transmitido para uma pessoa que fazia parte daquela sociedade, e no caso aí, apóstolo Paulo. É por isso que ele tinha uma visão negativa da mulher, como bem o diz aí o Frei Beto. O mundo da Bíblia era um mundo antigo, era um mundo em que ali havia visões errôneas sobre inúmeras coisas. É por isso que esses erros, essas visões errôneas, estão na Bíblia.
E Frei Beto aí diz muito bem, que até Jesus também era machista. Jesus nunca foi Cristo, primeiramente, nunca foi o Cristo. Isso depois, já expliquei isso em alguns vídeos, voltarei depois ao assunto. Jesus nunca foi o Cristo. E Jesus também tinha, como diz aí o Frei Beto, que é teólogo, o Leonardo Boff, que é teólogo, eles dizem aí uma verdade, que Jesus também era machista. E por que Jesus era machista? Porque Jesus, a exemplo do apóstolo Paulo, também era judeu. Eles conviviam no mesmo grupo social. Como a mulher era vista como um ser inferior, daí Jesus e Paulo viam a mulher como um ser inferior ao homem. É por isso aí que o Leonardo Boff, o Frei Beto, nessa passagem aí, afirma com precisão. Tanto é que Jesus se referia a Deus, diz aí o Frei Beto, como pai. Pai é masculino. Pai é masculino e não feminino. E o Frei Beto aí faz aquele jogo bonito, né? Que Deus, na crença dele, Deus não tem sexo. Logo, pode ser pai, pode ser mãe também. E não tem sexo. E que pode ser visto de uma forma ampla. Mas você vê que de Gênesis ao Apocalipse, tudo é masculino na Bíblia, né? Tudo é masculino. É o homem ali em primazia. É o homem no ápice e a mulher no aspecto inferior. E aí diz bem o Frei Beto, não é? Que, veja as expressões, pai, filho e Espírito Santo. Veja, tudo masculino. Por quê? Porque a sociedade era masculina, era patriarcal. O homem com tudo, a fêmea com nada. Daí a expressão pai, masculino e não mãe. Filho, masculino e não filha, feminino. Espírito Santo, masculino e não Espírita Santa, feminino. É o mundo do macho, é o mundo do masculino, o mundo da Bíblia, como bem o diz aí o Frei Beto. Portanto, mais uma prova de que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, trata, e no caso aí, como é um livro antigo, tratava a mulher como um objeto, coisa, mera propriedade do homem. Uma propriedade que passava do pai para o marido, um mero apêndice do homem. Portanto, aí, mais um vídeo e... lembrei-me agora, você assistiu ao filme que eu recomendei? O Julgamento de Viviane Ansalem. Um filme maravilhoso, filme novo, feito agora em 2014, há 2 anos, e lançado em 2015. Um filme israelense, de Israel, mostrando ali o sofrimento de uma mulher que já estava separada do marido e queria o divórcio. Veja o atraso da sociedade sob o ponto de vista religioso. Para a mulher conseguir o divórcio do marido, ela precisa da autorização do marido. Veja que atraso. Ela precisa do consentimento do marido. O marido, para se divorciar da mulher, não precisa do consentimento da mulher, mas ela precisa do consentimento do marido. Então o filme retrata a visão religiosa em Israel, a visão sob o ponto de vista dos rabinos, judeus ortodoxos, aqueles antigos, que seguem a Torá. E aí a Bíblia, a parte do Velho Testamento da Bíblia, né? E também do Novo, que condenavam as mulheres. Então você vê o atraso. A mulher necessita da autorização do marido para conseguir o divórcio. Uma cristã, por exemplo, que assiste ao filme, ela se revolta, a cristã, contra a visão negativa sobre a pobre mulher. A cristã, uma mulher cristã, ela vai se revoltar contra a brutalidade da visão religiosa contra a mulher. Ela vai se revoltar. Mas ela deveria também se revoltar contra a própria Bíblia. Porque na Bíblia a situação era pior ainda. Mas aí a cristã, a mulher cristã, quando ela
passa o olho para a Bíblia, aí ela não vê a realidade que ali está, por causa do fanatismo religioso. Portanto, aí mais um vídeo comprovando o que sempre afirmo aqui, que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, via a mulher como um ser inferior, como um mero apêndice do homem, por causa da sociedade judaica em que Paulo vivia. Muito obrigado.